A CPI das ONGs aprovou novos requerimentos. Vamos começar com a Yasmin Costa, porque ela tem mais informações. As CPIs que investigam as ONGs que atuam na Amazônia. A gente conversou com o senador Plínio Valério recentemente aqui no Direto ao Ponto e ele mostrava justamente qual era a intenção da CPI para investigar qual a atuação, que controle essas ONGs têm, porque elas atuam em território nacional de soberania brasileira. Yasmin, seja bem-vinda. Boa tarde. Oi, Piotr. Boa tarde para você também, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, inclusive, teve audiência aqui da CPI das ONGs. Eles ouviram 3 lideranças indígenas para trazerem informações ali em tempo real, em loco, vamos dizer assim, eles que vivem nessas comunidades, para trazer informações a respeito da atuação dessas ONGs. E todos os depoimentos aqui, 3 etnias foram representadas por 3 líderes, e nesses depoimentos, a maior parte dos depoimentos, a gente consegue observar uma similaridade quando eles dizem o seguinte, que essas ONGs estão no território deles, mas que eles mal conseguem entender o motivo delas estarem atuando e que todos os benefícios, dinheiro que eles ganham, que essas ONGs internacionais, principalmente essas lideranças frisaram, que esse dinheiro que eles ganham do governo federal por parcerias ou coisas relacionadas à transferência de recursos, eles não veem, eles não têm benefícios com esses recursos. As ONGs não trazem melhorias para as comunidades. Inclusive, a gente tem um trecho de uma fala de um representante da comunidade dos povos indígenas Yanomamis do Amazonas, Alberto Góes, que disse o seguinte, que na avaliação dele é indigno o que acontece hoje, como é a postura das ONGs com relação aos indígenas e que esses indígenas hoje querem protagonismo, não querem ser tratados como simples moradores dessas terras, mas sim querem ter protagonismo na liderança e no desenvolvimento dessas comunidades. A gente tem essa fala desse líder indígena. Vamos acompanhar. Cogumelo Yanomami, vendido no exterior, a grama do cogumelo, 7 euros. Por que na mídia está dizendo que parede de Yanomami está morrendo por inanição? Porque se existe um projeto que arrecada milhões, é contraditório, né, Tuxauas? Então, eu quero dizer aqui a todos que nós queremos transparência. Nós queremos transparência. Acessou verba federal, acessou verba exterior, estrangeiro, então mostra para nós quanto é e quanto que nós vamos usufruir daquilo, quanto que vai nos beneficiar. É isso que nós queremos. E olha, Piotr, durante essa oitiva de hoje, alguns líderes indígenas falaram também que pouco sabem como é investido o Fundo Amazônia, o Fundo da Amazônia, que é o recurso muito liberado para ONGs internacionais também, e que eles não conseguem ver benefício nenhum com relação a esses recursos. Hoje, os parlamentares que fazem parte dessa CPI das ONGs aprovaram uma série de requerimentos, entre esses requerimentos pedidos para obrigar que governadores e prefeitos esclarecimentos a respeito dos contratos que envolvem essas ONGs e recursos do governo do estado ou do governo federal e que esses contratos precisa prestar esclarecimentos de contratos entre 2002 e 2023. A gente segue acompanhando porque são só os primeiros passos dessa CPI das ONGs. Eu volto com você. Yasmin, eu vou lhe pedir uma gentileza. Vamos reproduzir novamente esse trecho do indígena que nós mostramos há pouco. Só, digamos, mais uma vez, por gentileza, vamos explicitar aqui qual foi o contexto em que ele deu essa resposta e a gente vai reproduzir novamente. Você pode retomar, por gentileza, Yasmin? Vamos lá, Piotr. No primeiro momento desses depoimentos, eles apresentam as reivindicações e esse indígena disse o seguinte, que efetivamente os povos indígenas, eles estão criando, inclusive, cooperativas, porque o trabalho das ONGs não é o suficiente, e ele disse, quando ele começa falando aí que o cogumelo da região dele está sendo vendido por 7 euros, ele diz que esse cogumelo
cogumelo está sendo vendido por uma ONG que vai lá na região dele, pega esse cogumelo, vende no exterior por 7 euros cada cogumelo, mas que esse recurso, tirado ali da natureza deles, o recurso que eles ganham não volta em benefício próprio, não volta efetivamente ali em benefícios para a comunidade indígena. E é uma reclamação dele. Ele fala, inclusive, um outro ponto, é que a gente não trouxe esse trecho, Pelto, mas tem um outro ponto que eles falam da reprodução de peixes, que essa reprodução de peixes estava sendo feita por ONGs, só que essas ONGs acabaram que deixaram de lado essa reprodução de peixes e o que ficou lá na comunidade indígena foi somente o lago artificial com a proliferação de insetos e inclusive causando malária nos índios. Esse foi um depoimento também desse próprio indígena lá do Amazonas. Como você pediu, Pelto, vamos reproduzir mais uma vez esse trecho da fala do indígena. Vamos acompanhar. Cogumelo Yanomami, vendido no exterior, a grama do cogumelo, 7 euros. Por que na mídia está dizendo que parede de Yanomami está morrendo por inanição? Por quê? Se existe um projeto que arrecada milhões. É contraditório, né, Tuxauas? Então, eu quero dizer aqui a todos que nós queremos transparência. Nós queremos transparência. Acessou verba federal? Acessou verba exterior, estrangeiro? Então mostra para nós quanto é e quanto que nós vamos usufruir daquilo. Quanto que vai nos beneficiar. É isso que nós queremos. Olha, Pelto, para complementar esses depoimentos, um outro indígena, membro da comunidade Bauiá, no Castelo Branco, no alto do Rio Negro, ele disse o seguinte, que nessa região tem a maior reserva de nióbio do planeta, Valdeci Baiuá. Ele estuda geologia em São Paulo, mas segue muito próximo da comunidade indígena. Ele disse o seguinte, que boa parte desses indígenas estão formando cooperativas para buscar renda, porque eles pensam diferente das ONGs. Eles afirmam que boa parte dessas ONGs usam, inclusive, de ameaças para esses indígenas, como, por exemplo, vocês vão acabar não preservando o meio ambiente, e a gente que sabe como é a preservação do meio ambiente, por não pensar de acordo com essas ONGs, muitos indígenas estão formando essas cooperativas para conseguir uma fonte de renda, e ele ainda alertou o seguinte, viu, Piotr, que tem muito indígena deixando as suas comunidades, não é porque quer, é porque o lugar está tão ruim, a vida está tão ruim que eles precisam emigrar para a cidade para conseguir sobreviver. Yasmin, muito obrigado pela sua participação aqui. Então, esse indígena acusou claramente as ONGs de exploração financeira predatória na região onde eles moram, na reserva onde eles moram, e degradação ambiental com relação àquele viveiro de peixe que foi deixado ali abandonado e que causou até malária nos índios, ou seja, porque ficou numa situação não sustentável. Exploração financeira predatória dos indígenas feita pelas ONGs, é a acusação que esse indígena está fazendo na CPI das ONGs da Amazônia, e degradação ambiental. Qual é a utilidade, então, dessas ONGs?